É exatamente assim que você faz seus anúncios venderem muito mais, independente se você está usando inteligência artificial ou escrevendo todos os seus anúncios na mão. Você acertou algum anúncio, beleza, o que que eu faço agora? Essa é a pergunta que eu mais recebo e eu vou mostrar para vocês na prática como fazer isso agora, em, sei lá, em 10, 15 minutinhos. Você vai ver exatamente como isso funciona e o porquê que as pessoas estão te enganando vendendo o curso, beleza? Então, vamos lá, já vamos direto ao ponto aqui. Exatamente. Existe sim uma estrutura invisível no seu anúncio, queira você ou não. E o que é essa estrutura invisível? Não é o que é dito. Não é o que é dito. Mas sim como eu vou falar aquilo. Beleza? Então, se eu quero, por exemplo, o que é uma estrutura invisível que funciona pelo menos para mim nos meus anúncios, eu preciso começar com uma frase polêmica. Eu sou uma pessoa um pouco polêmica, eu sou uma pessoa que estou querendo quebrar padrões, quebrar paradigmas, e isso já combina comigo. Só que logo após a polêmica, eu preciso me explicar. Beleza? Esse que é o grande problema, entre muitas aspas, de você usar uma estrutura invisível que você começa com uma polêmica. O que, que eu posso falar aqui? Não é o que é, mas como eu posso falar isso? Eu posso começar uma polêmica com desmistificando anúncios. Desmistificando anúncios, não, perdão. Desmistificando os gurus. Desmistificando os gurus. Agora, como eu posso falar isso? Eu tenho diversas maneiras de falar isso. E aí, vamos testar algumas delas agora. Você tem a vez um, ó, te cobram, uma delas aqui, ó, te cobram caro por algo que deveria ser de graça. Aqui eu já estou desmistificando algum guru. O que, que eu posso falar que está desmistificando um guru? E desmistificar o guru é o que eu vou falar, mas como eu vou falar, isso que é a pegada. A estrutura invisível é exatamente como que eu vou desmistificar esse guru. Aí é seu trabalho, como pessoa que entende do negócio, poder dizer como é a melhor maneira de falar isso aqui. Beleza? E eu tenho sim uma estrutura invisível dos anúncios que eu vou mostrar para vocês exatamente agora como ela funciona, porque é o que mais me pedem no meu Instagram. Se você não tá lá no meu Instagram, já me segue lá, é eu sou o Pedro Neto. E também já aproveitando que já estamos fazendo um jabá aqui, clique em se inscrever. Mais de 80% das pessoas que assistem o meu vídeo não estão inscritas aqui e eu continuo lançando conteúdo gratuito para você, que muitas pessoas te cobram quase R$ 1.000 em high tickets e afins e mentorias para poder te mostrar exatamente isso que eu estou te mostrando de graça. Então curte, comenta, cara, porque aí segue o canal, porque quer ser muito importante para mim e para o crescimento e para outras pessoas também chegarem nesse conhecimento gratuito que você está recebendo aqui agora, beleza? Então qual é o próximo ponto que eu posso desmistificar um guru? Além de te cobram caro por algo que deveria ser de graça, ou é, vou usar até o título que está no meu outro vídeo do YouTube, que eu vou deixar um card aqui em algum lugar, nunca mais pague R$ 200 por uma skill no cloud. Então, isso é a estrutura invisível do anúncio. Só que também existe uma outra coisa que se chama formato do anúncio. O que, que é o formato do anúncio? O formato do anúncio ele pode ser caixinha de pergunta, que é o que vocês mais veem por aí, porque é o mais fácil de fazer. 2, você tem o tela dividida. O 3, você tem a polêmica, no estilo Choquei. Você tem o react, e geralmente ele é feito com green screen. E Pedro, como que isso aqui tudo entra na estrutura invisível do anúncio? O formato ele vai complementar a estrutura invisível do anúncio na questão de lateralização dos seus anúncios. Quando eu digo lateralização dos seus anúncios, eu digo produzir mais anúncios parecidos com o original. Beleza? Então, porque eu demorei muito tempo para entender o que, que significa lateralizar, porque todo mundo fica inventando porra de nome escroto para justamente te vender mentoria e eu estou entregando isso aqui de graça, então minimamente é, entenda isso e, cara, vamos para cima. Beleza? O formato combinado com a estrutura invisível do anúncio é matador se você quer fazer o seu anúncio vender mais e muito mais, e não é pouco não. Então, vamos aqui para a tela do computador que eu vou mostrar para você exatamente como você vai fazer e como você vai usar a skill da estrutura invisível do anúncio para fazer mais vendas, para você vender muito mais. E eu não vou te cobrar absolutamente nada por isso. Então vamos direto ao ponto aqui, mostrando para você como que funciona a estrutura invisível do anúncio e como você pode vender muito mais usando essa skill ou sabendo pensar, tá bom? Então vamos lá, é assim que você usa. Barra estrutura invisível do anúncio, me diga o que é estrutura invisível, tá? Por que que eu tô falando isso aqui? Porque eu quero mostrar para vocês o que que essa skill faz e como ela pode pensar na explicação de uma estrutura invisível. Às vezes ela explica até melhor do que eu, e isso é muito comum, tá? Vamos ver o que que ela me traz aqui? Beleza, ó. A estrutura invisível, então, ela é o esqueleto psicológico de qualquer peça de anúncio, de direct response, de reels, tanto faz, tá? Como que você quer usar isso aqui. Mas o fato é
Quando você assiste um anúncio, por exemplo, cara, você fica assistindo até o final, sem você saber o porquê. E a estrutura invisível ajuda nisso. Quando você está fazendo isso numa VSL, a VSL ela vai te prender mais. E a ideia central é simples. Todo anúncio de autoconversão é composto por elementos com funções psicológicas específicas que aparecem em uma sequência que não é aleatória. Cada elemento existe para mover o lead para o estado mental, de um estado mental para o outro, e para quebrar uma objeção, antes mesmo que ela se forme. E isso funciona por quê? Porque antes mesmo da pessoa pensar alguma coisa, você já está dando a resposta para aquilo que ela pensou. E por isso que é muito importante você saber jogar esse xadrez do roteiro. E para você não precisar fazer isso com tudo que você vai escrever para você ficar maluco, existe essa skill e também existe algo que funciona. Cara, escreve qualquer merda, joga pra rua, que é isso que eu gosto de fazer. Escreve qualquer coisa, joga pra rua. Funcionou, vê o que tá funcionando e só replica. Você não precisa saber o porquê que aquilo tá funcionando. E por isso que eu defendo o copywriting da rua, porque você não vai ter a técnica específica que colocou e tirou e foda-se a técnica específica, você precisa vender. E é por isso que eu defendo tanto que você não precisa de guruzinho. Você precisa botar na rua lá ele 1 milhão de vezes. Quero que me dê o exemplo de um anúncio e a estrutura invisível usada nele. Beleza? Então, eu não estou escrevendo um anúncio do zero, estou pedindo para ele fazer isso. Às vezes vai sair bom, às vezes vai sair uma merda. Descobriremos porque eu não fico planejando aulinha para vocês, tá? Eu tiro aqui de cabeça. Ó. Ele está escolhendo um anúncio de Nutra de memória, um neurologista de Harvard publicou um estudo em 2019 que provou que Alzheimer começa a se instalar com 22 anos antes do primeiro sintoma aparecer, beleza. Se esse gancho é bom ou não, não importa, beleza? Mas estamos aqui avaliando um anúncio. Então, ó, qual é a estrutura invisível? O hook jornalístico com urgência e suspensão. O neurologista de Harvard publicou. Qual é a psicologia? Ó, a credencial do estudo de Harvard serve como âncora de autoridade antes do narrador existir. O lead ainda não sabe o que ele está falando, mas já está dentro de uma informação que parece ter um peso científico real. A supressão do estudo em 48 horas cumpre duas funções ao mesmo tempo. Instala o elemento de conspiração, se nomear o vilão, e abre um loop que o livro precisa fechar. Pô, beleza, quem retirou isso? Por que ele está fazendo isso? Eu não estou falando se isso aqui é verdade ou não, eu estou aqui mostrando a estrutura invisível desse anúncio que o próprio Cloud gerou. Perfeito? E essa estrutura invisível ela vai trazer outras alternativas para essa estrutura invisível usando. Lembra que eu falei para você? Não é o que você fala, mas é como você fala? O que você vai falar vai ser a mesma coisa, que vai ser um hook jornalístico com urgência e suspensão. Mas como você vai falar isso? Você vai falar isso de uma forma conservadora, daquilo que já foi escrito, e eu acabei de ver que travou de novo. Peraí, gente, problemas técnicos, travou o monitor. Voltamos. De uma maneira mais conservadora. Você vai ficar mais parecido com o original. De um ângulo alternativo. Em 2019, um pesquisador trabalhou por 14 anos no NIH, que é o National Institute of Health, alguma coisa assim, e publicou dados que ninguém do setor farmacêutico queria que você visse. E uma mais agressiva, Harvard comprovou que você está perdendo neurônios agora, não quando tiver 80. Agora. Tá? Lógico que isso aqui precisa ser refinado por um bom copywriter. Se você quer saber como é que você faz isso, você vai entrar no Eds Pro, você vai clicar no link que está aqui embaixo e eu vou mostrar exatamente para você como você vai humanizar o seu texto e tirar essa merda aqui que o GPT criou e transformar em algo plausível. Ah, Pedro, a estrutura invisível do anúncio é só para quem vende mentira na internet? Não! A estrutura invisível do anúncio serve para qualquer nicho, principalmente o nicho white, porque ninguém faz isso no nicho white. Nicho white é aquele nicho que não vende mentira. Perfeito? Então, por isso que eu defendo o copyright na rua, porque você pega o que está funcionando no mercado e aplica para você, aplica para o seu negócio, aplica para a sua estrutura invisível. E você precisa descobrir qual é a sua. O gancho com o hook jornalismo vai funcionar para você? Cara, não. Pode ser que não, é bem provável que não, inclusive, mas você precisa achar a sua estrutura invisível. Por isso que eu falo, teste, 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 escreva qualquer merda, independente da psicologia que você quis gerar através daquilo e vê se funciona. Se funciona, replica. Foda-se. Não importa. Beleza? Então vamos continuar aqui. O segundo é a cena de humilhação pública. Ó, há 2 anos eu esqueci o nome da minha filha no meio de uma conversa. Ela estava me olhando, esperando eu terminar a frase e não consegui. Cara, isso aqui é absurdo, porque isso aqui já está descrevendo uma cena da pessoa. Então, vamos lá, vamos supor aqui, ó. Hook jornalístico. O que eu posso colocar aqui depois? O FRJ acaba de descobrir que ninguém que tenta, por exemplo, como é que eu posso tirar isso aqui de supetão agora? Supetão é foda, já declaro minha idade. Como que eu posso tirar isso aqui de letra? Estudos comprovam que 90% da faculdade Estudos comprovam que 90% do que a faculdade ensina não vai ser usado na vida real. E é por isso que você precisa saber essa metodologia de ensino à distância, ou essa metodologia de alfabetização das suas crianças, beleza? Ou a faculdade de psicologia, a faculdade de letras, a faculdade de pedagogia não te ensinou isso. E é por isso que você precisa ver isso agora. Porque em menos de 48 horas pode ser que tire isso aqui do ar.
E é bem plausível, tá? Se você está falando contra uma universidade, alguma coisa, é bem plausível que tirem do ar, tá? Falando que é mentiroso. E aí, cena de humilhação pública. Por exemplo, eu tô usando essa estrutura invisível desse anúncio para replicar para outro. Beleza? Não sei se você entendeu se é isso que eu tô fazendo. Não sei se deixei claro isso para vocês que é isso que eu tô fazendo. Então, eu tô pegando a mesma estrutura invisível de um anúncio que é mentiroso e aplicando para um nicho white, para um nicho que realmente existe, tá? Que é um nicho de alfabetização. Então, cena de humilhação pública. Minha filha tem 7 anos e ela foi ler um livro na minha frente, ou porque o avô dela pediu para ela ler um livro e ela não conseguiu ler. Me olhou com cara desesperada e eu não sabia o que fazer, porque a minha filha não sabia ler, ela já tinha 7 anos. Humilhação pública, beleza? E aí você vai ter outras opções. Então vamos lá. Prova de obediência. Eu fiz tudo certo, tomei ômega 3, fiz palavras cruzadas o dia inteiro, dormi 8 horas, meu médico olhava meus exames e dizia que eu estava tudo normal. Prova de obediência. Eu fazia todos os deveres de casa da minha filha, palavras cruzadas, apostilas, caderno, forçava ela a ler sozinha, mas nada funcionava. E a escola dizia que ela estava no seu caminho normal de desenvolvimento. Olha só como é que é importante você saber a estrutura invisível do anúncio, que você aplica isso para qualquer nicho, independente de ser mentira, independente de ser nicho black ou nicho white. Vilão científica com root cause, invalidação tratamento. O que ninguém te conta é que a memória não falha por falta de exercício mental, ela falha por uma proteína chamada beta-amiloide que vai se acumulando no seu córtex pré-frontal, beleza? Isso aqui é mentira, tá, gente? Eu preciso deixar isso muito claro, senão o YouTube derruba o vídeo. Isso é mentira. Estão vendendo essa mentira para muitas pessoas e eu preciso mostrar isso para vocês. Vamos lá. Vilão científico. O que ninguém te conta é que o método de alfabetização através da repetição não é o melhor método para se ensinar uma criança. É o método fônico. A criança precisa saber que o P tem som de P, o A tem som de A ou A. O B tem som de B. Então, bola não é bola, é B. B, parece um B, O, L, A. Aí sim ele forma um B, O, Bo, L, A, Lá, beleza? Então esse é o melhor método. Isso, inclusive, é usado nas escolas americanas. Tudo isso aqui que eu tô falando é certo, tá? É sério, tá? Então, ó, você traz uma pesquisa de longevidade. Então, ó, aqui tá falando dos idosos de Okinawa, já tem a menor taxa de demência no mundo, enfim. Isso aqui realmente é verdade, tá? Ih, travou de novo a tela, peraí. Seguindo aqui, depois de problemas técnicos, pesquisa de longevidade cultural. Então, você mostra uma pesquisa de o Brasil tem quase 60% de analfabetos. Isso já mostra que o método no qual as escolas estão enfiando na cabeça das nossas crianças não funciona, precisa ser melhorado. E como que as melhores escolas do mundo fazem isso? Através do método fônico, tá? Então, de novo, ó, timeline de recuperação mais detalhe continuando. Em 90 dias, usando esse protocolo, as proteínas, cara, como que você pode fazer isso? Ó? Em apenas 7 dias tentando o método fônico, a minha filha já começou a ler um pouco mais fluente, porque ela já sabia quais são os sons das letras, não é letras pelas repetições. Beleza? Então, ó, aqui já traz mais uma repercussão. Então, ó, no 10º dia, minha filha começou a fazer não sei o que, papapá. Então, ó, validação em médica involuntária. A professora da minha filha me ligou perguntando o que eu tinha feito, porque minha filha começou a ler muito melhor, e piriri, popopó. Ó, urgência e supressão, ó. Pode ser que tirem esse vídeo do ar, porque eu estou falando contra a faculdade, né, de pedagogia que não ensina esse método. E eu preciso mostrar isso porque nas escolas americanas isso funciona. Enfim, e por aí vai. Ó. CT agressivo. Clique agora no botão e saiba como você vai ensinar o seu filho, mesmo em casa, a ter o método fônico, ou repetir o método fônico. Enfim, esse anúncio usa 8 elementos em sequência. Perfeito, gente? Então, ó, mostrando para vocês que a estrutura invisível dos anúncios existe, não é algo do nicho de mentiras, é algo que existe e vocês viram na prática como eu peguei algo que era mentira e transformei numa verdade, usando a mesma estrutura. Então, a estrutura invisível dos anúncios existe, ela pode ser replicada para qualquer nicho e você deve fazer isso agora se você quer vender muito mais. E se você quer ter copies ou roteiros mais humanizados, mesmo usando inteligência artificial, você vai clicar no link que está fixado aqui nesse vídeo, você vai entrar para o Eds Pro apenas R$ 97. Ele custava R$ 197 e agora está custando R$ 97. Você vai entrar agora, você vai ver que já tem para mais de 5, 6 aulas, com mais de 1 hora em cada aula, mostrando exatamente como pensar. Pelo incrível que pareça, eu preciso te mostrar como pensar e como deixar de escrever textos que são robotizados. Por quê? Porque toda vez que você escreve um texto robotizado e você não muda um texto de inteligência artificial, ele fica marcado com algo invisível que você não consegue ver. Porque todo texto gerado por inteligência artificial deixa marcas invisíveis no seu texto, que faz com que o seu texto tenha menos engajamento e muito menos venda, se você está usando isso para escrever Reels e se você está usando isso para escrever anúncios. Então clica aqui embaixo agora, aproveita, porque já ele vai entrar em assinatura e vai custar pelo menos R$ 90 por mês.
porque vai ser algo absurdo que eu estou montando para vocês. Então aproveita agora, enquanto você adquirir por R$ 97, você vai ter acesso vitalício. Fechado? Pessoal, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Valeu!